Vamos para a palavra? Aleluia, tem crente ali, ó. Tem crente aqui desse lado? Não ouvi não. Repita comigo: paz na língua, amor no coração. E o Satanás, onde vai? Ih, mas de vocês não está debaixo dos pés de vocês não. Vocês estão com muito frio para colocar ele debaixo dos pés. Estão com preguiça. Vamos ficar de pé, na presença de Deus. Pelo jeito eu tenho pessoas aqui que estão precisando ativar a sua fé. Então fala assim, ó: paz na língua, amor no coração. E Satanás? Mas fazer assim coloca Satanás debaixo dos pés? Não, mas dominando a língua e o coração coloca. Olha que coisa. Vamos ler juntos a palavra. Tem uma palavra que eu quero ler com vocês, por gentileza. Não é esse, filho, o versículo. Tiago, a palavra de Deus diz assim que a língua, repita comigo: a língua é o menor órgão. Ainda assim, quem não domina, perde governo de toda a sua vida. Deus, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Deus, me ajude, não apenas a entender a palavra dessa noite, mas a receber uma língua dominada pelo Espírito Santo. Pronto, colocou o diabo debaixo dos seus pés, pode se assentar. Uma vida vitoriosa está numa língua domada ou dominada pelo Espírito de Deus. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que diz que não tropeça em nada, ele é um homem perfeito. Se ele dominar a sua língua, ele já é um homem e uma mulher excelente. Ora, mas se a gente coloca freio na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, a gente consegue governar o bicho inteiro. Só de colocar freio na língua do cavalo, você domina o corpo dele inteiro. O que isso significa? A língua, repita comigo, é um pequeno membro, mas ela se gaba de grandes coisas. Um pequeno membro que faz grandes estragos. Um pequeno membro que faz famílias serem destruídas. Um pequeno membro que divide igrejas. Um pequeno membro que destrói empresas. Um pequeno membro que acaba com grandes amizades. Um pequeno membro que destrói liderança. Um pequeno membro que acaba com o destino profético de alguém. Repita comigo: língua, domine-se. E esse pequeno membro faz coisas absurdas de grandes. Mas vejam, um pouco de fogo abrasa um grande bosque. A língua é um fogo. Como um mundo de iniquidade, ela está colocada nos nossos membros. A língua contamina o corpo todo, incendeia o curso da vida, é incendiada pelo fogo de Geena. Porém a língua não há homem que possa domar. É um mal irrequieto que não para dentro da boca. Qual é a primeira reação de alguém extremamente nervoso, nervosa? Não para de falar, né? Eu e você não temos capacidade alguma de dominar a nossa língua. Talvez é um pouco desanimador quando você começa a ouvir esse texto. Mas esse texto ele existe para ser encorajador. Então o que está acontecendo? Por que é que eu me sinto assim? Porque quando você lê esse trecho e você entende que de fato essa é a realidade, que você não vai conseguir dominar a sua língua, você fala: ixi, acabou a esperança para mim. Mas uma língua dominada pelo Espírito Santo, essa produz bênçãos e não maldição. Essa, usada de maneira correta, também produz grandes feitos. Eu me lembro quando nós chegamos nesse lugar grande, e hoje eu estava recebendo mais uma família para plantar na casa do Senhor aqui na Farol. E eu estava conversando com eles sobre quando nós chegamos aqui, o quanto este lugar era destruído. Mas não tinha, sabe, um grupo de pessoas olhando e falando assim: nossa, é muito grande, nossa, está muito feio, nossa, vai muito dinheiro, nossa, da onde vem isso? Não, tinha um grupo de pessoas assim: se Deus falou,
Ele cumprirá. Vamos arregaçar a manga e vamos profetizar. Nós vamos falar, mas nós vamos também trabalhar. Nós vamos profetizar, mas nós também vamos doar. E eles não têm parado. E esse grupo de pessoas tem aumentado a cada dia. Porque eles estão usando um pequeno órgão para realizar um grande milagre. Perceba, quando você está bem alinhado com o Espírito Santo, a sua língua pode produzir uma grande bênção. Mas vamos voltar para o primeiro slide. Qual é o contexto que nós vivemos? Eu gosto sempre de trazer um pouquinho de contexto para vocês. Nós vivemos num contexto em que a língua, ela é usada muitas vezes para dividir, ao invés de discordar. Pessoas não têm muita habilidade ou boa convivência com discordância. Elas já vão logo para o ataque da divisão. Sabe, a coisa mais madura que existe quando nós estamos usando a nossa língua, por exemplo, para o confronto, é poder discordar do outro. Não existe ninguém que tem 100% de razão. Não existe na terra alguém 100% certo. Então qual é o problema de discordar de alguém? Mas não, quando alguém discorda da gente, a primeira coisa que a nossa língua quer fazer é o quê? Repita comigo: dividir. Dividir. Ah, não concorda comigo, também não sou mais amigo. Ah, não pensa como eu, bloqueio das redes sociais. Ah, não quer acreditar no que eu acredito, não vou mais na casa. Irmãos, esse é o contexto que vivemos, sim ou não? A língua, ela pode carregar princípios eternos. Ela não precisa seguir o coração. Nós vivemos uma sociedade que tudo é sobre os sentimentos, mas tem sentimentos que contrariam princípios. Tem vontades que acabam com a sua vida. Se a língua não for bem utilizada, ao invés dela seguir princípios, ela vai seguir o coração. E ela vai falar do que o coração está cheio. Vai falar mágoa, vai falar divisão, vai falar ira, ela vai falar mal, porque de alguma maneira ela se sente melhor. Sabe, hoje eu fui assistir o meu filho jogar futebol. Quando eu consigo chegar um pouquinho mais cedo em casa, eu faço questão de eu mesmo levar. E eu fiquei ali no alambrado assistindo o Davi. E hoje ele estava um espetáculo. Ele jogou melhor do que qualquer outro ali. E dava para ver. Ele estava ungido. Não sei se é porque eu estava assistindo a ele. Estava muito feliz. Mas ele estava fazendo muitos gols. Ele fez hoje acho que uns 5 ou 6 gols. Eu até perdi a conta. Eu falei, meu Deus, nem parece meu filho. Porque o pai é tão perna de pau. Não sabe jogar bola de jeito nenhum, nem no videogame. Imagine como esse menino saiu com essa genética. Só pode ter puxado a mãe. E ele começou a fazer gol. E fez um no ângulo. Pá! E ele ficou mais autoconfiante. Driblou, pôs no meio da canela. Fez outro gol com a esquerda. Eu falei, meu Deus, ele chuta com as duas. Eu nunca dei uma bola de futebol para Davi. Eu não incentivo ele no futebol, a não ser agora que esse ano eu coloquei na escolinha. É dom dele mesmo. E aí eu fiquei tão feliz de ver ele tão feliz, sabe? Mas quando ele saiu do futebol, 8 anos de idade, ele olhou para mim e disse assim, e aí pai, que nota que você dá no meu primeiro gol? Eu olhei e falei assim, eu dou um 7. Ah, mas está muito baixa essa nota. Eu falei, não é que você fez um gol tão bonito no ângulo, que esse foi 10, todos os outros ficaram muito pequenos. E comecei a conversar com ele, e ele, quanto que você me dá no segundo gol, pai? Eu falei, o segundo foi mais bonito, eu acho que eu dou 8. E quanto que você me dá no terceiro gol, pai? O terceiro, está 8,5, quase 9. E eu fui conversando com ele. E quando chegou no último gol, e de fato o último gol, ele arrebentou. Ele jogou no ângulo de um jeito que eu nunca consegui fazer nem no FIFA. Eu falei, para aquele lá foi 10, filho. Aí ele falou, olha pai, eu estou feliz porque hoje eu arrebentei. Eu falei, também filho, glória a Deus, que autoconfiança. Eu joguei melhor do que o Neymar hoje, pai. Eu falei, eu fico muito feliz com a sua autoestima, glória a Deus por isso. Mas aí a gente estava seguindo, conversando, sentamos no carro, e ele olhou para mim e disse assim, pai, sabe aquele menininho do cabelo azul? Eu falei, sei. Ele fez uns golzinhos tão fracos, só fez 2 gols. Na hora, eu pensei, natureza humana. Como nós muitas vezes precisamos ser corrigidos pelos princípios eternos. Porque a nossa natureza humana muitas vezes quer diminuir o outro para ela poder se sentir melhor. Aí eu falei assim para ele, aproveitei a oportunidade para o discipulado. Nada como assistir o filho jogar bola, a filha dançar balé, os dois comerem na mesa, os irmãos brigarem, para você ensinar princípios, sabe? Eu sentei com ele e falei assim, filho, você é farol.
E um farol não precisa apagar outra luz para poder brilhar, porque a luz de um farol vem de Jesus, a sua luz vem de Cristo. Você arrebentou, mas o menininho também jogou bem hoje. Ele não foi tão bem quanto você, é verdade, mas quando você diz que ele não foi tão bem, parece para mim que você está querendo ser melhor do que ele. Você não precisa ser melhor do que ele, você pode ser bom, e ele também pode ser bom. A nossa língua vai falar daquilo que a nossa natureza humana está cheia. E nós precisamos sujeitar a nossa natureza humana aos princípios eternos, e não aos nossos sentimentos. Deus me falou, tá bom, e o que a Bíblia diz? Porque muitas vezes a língua está falando que Deus disse, que Deus nem disse. Qual é o princípio? Qual é o princípio que Deus falou? Eu tive um professor no seminário chamado Dr. Sidney Westbrook, faleceu o ano passado, um dos caras que eu mais admirava no seminário. Aquele senhor era tão sábio, eu nunca vi ele usando a língua de uma maneira errada. Eu disse um dia para ele: Dr. Sidney, o que o senhor faz quando alguém da sua igreja está difamando, está destruindo a sua reputação? Ele falou assim: eu fui pastor de igreja por mais de 45 anos. Quando a minha primeira esposa faleceu de câncer, 2 ou 3 anos depois, eu não me lembro agora, acho que 2 anos depois, eu me casei. E quando eu me casei, a igreja se voltou contra mim, como se eu não tivesse direito de ter uma companheira para o fim da vida. E sabe o que eu fiz, Jonatas? Eu não fiz nada, eu coloquei a minha língua dentro da boca, como Tiago diz, que se eu dominar minha língua, eu domino o meu corpo inteiro. Eu falei: mas como que o senhor lidou com a divisão? Ele falou assim: eu fui para uma fazenda e Deus me mostrou que o joio e o trigo crescem juntos, e não sou eu quem tira o joio do trigo, mas é o próprio Deus quem remove o joio. Então eu fiz uma oração aquele dia e disse: Deus, eu não vou mandar ninguém embora, mas o Senhor pode tirar o joio. Quando o senhor achar que essa turma me ensinou que eu preciso aprender, pode remover do nosso meio. E ele disse que poucos meses depois, uma turminha da igreja vazou, foi embora, e ele se sentiu tão aliviado, e ele disse assim: meu Deus, que bom que eu pus minha língua na boca, porque se eu tivesse falado, não teria saído só meia dúzia, teria saído uns 200. Mas porque Deus tirou as pessoas que estavam realmente causando prejuízo. Sabe de uma coisa, irmãos? Essa coisa de Deus me falou, me perdoem. Tenha muita consciência que Deus realmente falou, porque tem um versículo na Bíblia que diz que quando quem fala que Deus não falou, Deus fica extremamente furioso com esse tipo de gente. A palavra de Deus diz que ai daquele que diz o que ele não disse. Você coloca Deus como falsa testemunha. Eu creio que Deus fala através da oração, Deus fala através do corpo de Cristo, Deus fala através de visões, de sonhos, Deus fala através de palavras proféticas, mas Ele nunca fala contrariando um princípio bíblico. A maneira mais fácil de Deus falar é você abrir a sua Bíblia e lê-la. Eu também sou o cara da profecia, eu amo ouvir profecias que vêm de Deus, profecias genuínas. Mas profecias não são direções, profecias são confirmações. Eu amo quando estou orando e pedindo a Deus um sinal, e Ele me traz um sinal, uma borboleta, um pássaro, algo que diz respeito àquilo que eu estou orando, porque aquilo confirma no meu espírito aquilo que eu estava orando. Mas jamais vou seguir: se a borboleta for azul eu faço isso, se a borboleta for rosa eu faço aquilo. Sabe, está na hora da gente amadurecer um pouco a respeito das coisas de Deus, porque muitas vezes estamos tomando decisões de que Deus faria, quando Deus jamais nem falaria o que nós estamos fazendo. Há tantas pessoas, hoje eu li num artigo, que há tantas pessoas que quando vão se despedir de uma igreja, eles dizem assim: Deus me disse, porque eles simplesmente não têm coragem de conversar, de falar: olha pastor, eu realmente meu tempo acabou aqui, eu não me sinto tão bem mais aqui. Ou não dizem nada, né? O que para mim é pior. Sabe por quê? Porque de alguma maneira aquele lugar foi um lugar de bênçãos para você. É difícil, mas nós precisamos aprender a comunicar, e sem usar Deus para as nossas próprias vontades e desculpas. Tem horas que não é porque Deus falou, é porque você realmente está precisando de um outro lugar. Eu falo isso com tanta liberdade, sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa certa no lugar errado não frutifica.
Quantas vezes a nossa língua ela está falando do nosso ego e não de Deus? Ela está falando da nossa vontade. Isso é só para contextualizar, tá? Não é a palavra ainda. Mas a palavra de Deus me fala que as palavras certas, na hora certa, elas são bonitas, são admiráveis. Quantas vezes as nossas palavras, elas não são doces, elas estão vindo de um coração amargurado. E eu falo isso com propriedade, irmãos. Lidar com pessoas é um grande desafio. Porque cada um é de um jeito, cada um entende de um jeito. E sabe quantas vezes eu tenho que parar o meu próprio coração, olhar para dentro de mim e falar assim: eu vou responder isso com amor, ou vou responder isso a partir da dor? E se for a segunda resposta, eu me calo. Quantas vezes a nossa língua ela está revelando um coração amargo, quando a palavra de Deus diz que as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e alegria para o espírito. Quantas pessoas que depois de conversar você se sente pesado? Sai fora delas, irmão. Sai de perto de quem você se sente pesado. De verdade, não está te edificando essas palavras. Há pessoas que são feias, porque feiura é normal, não é pecado ser feio. Tem gente que é feio, mas tem gente que se torna horrível, porque além de feio é amargurado. Vocês estão rindo porque é verdade. Tem gente que só fala amargura, fica com a cara feia o tempo inteiro. Ela está assim, remoendo aquela dor, e parece que você é responsável pela dor dela. Você não foi o pastor que feriu ela, mas você é culpado pelo pastor que feriu ela. Você não foi o pai que abusou dela, mas você é culpado por isso. Você não foi o marido que abandonou ela, mas você é culpado também, porque você é homem. E quando você é um homem forte, não forte de força física, mas forte de personalidade, descobri que a minha personalidade é 2% da minoria dos homens, ou seja, só sou 2%. É difícil as pessoas entenderem uma pessoa firme. É difícil as pessoas entenderem uma pessoa que não muda de opinião, que é sim, sim, não, não. Porque está tão melindroso o mundo, que quando você encontra uma pessoa firme, parece que essa pessoa é ofensiva. Ainda mais quando bate nas dores, nos traumas. Parece que ser homem é um pecado. Ei, às vezes eu tenho que pedir licença. Irmão, minha irmã, eu só estou sendo homem, sendo prático, sendo rápido para decidir, sendo rápido para proteger, sendo rápido para prever alguma coisa. Só estou sendo normal. Eu sei que isso não é normal, mas eu estou sendo normal. Sabe, irmãos, quantas vezes a nossa língua, ela não está falando de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes a nossa forma é diferente da nossa essência. E aí eu já vou usar o exemplo oposto. Sabe palavras lisonjeiras, que você sabe que não são verdade? A famosa bela viola por fora, mas por dentro é um pão bolorento. Gente que chega para você: querido, se eu tivesse uma faca eu enfiava em você. Querido, mas não fala isso, tá? Só pensa: querida, ai que saudade. Que mentira. Numa saudade coisa nenhuma. Que pena, né? Quantas vezes a forma como nós estamos falando não condiz com o nosso coração, com a verdade do nosso coração. É uma falta de autenticidade, veracidade do Evangelho em nós. Há uma falta de verdade que nos conecta a Deus, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nossa pastora tem uma frase: Jesus Cristo, ele não tem verdade, ele é a verdade. Não tem como se conectar com Jesus se a gente não passa pelo crivo da honestidade. Um dia Tauana me disse, depois isso se tornou um sermão, ela disse assim: Dengo, vem aqui. Conversas fáceis, relacionamentos superficiais e difíceis. Conversas difíceis, relacionamentos fáceis. Senta aqui que eu quero ter uma conversa difícil com você. Minha espinha até ficou gelada. E olha que eu sou um homem firme, mas aquele dia eu titubeei. Falei: o quê? Ela vai conversar comigo coisas difíceis, mas será que eu erro? Eu sou tão reto, eu sou tão íntegro. Sabe, aquele senso de justiça bateu em mim. Ela disse: isso aqui pode ser melhor, meu amor. Dessa forma aqui você pode ser mais sábio. Se você fizer isso, você vai alcançar mais vidas. E eu comecei a receber aquela realidade dela. E disse: que bom que ela teve essa conversa difícil comigo.
porque a partir de agora vai ficar mais fácil me relacionar. Um dia, era aniversário de uma pessoa que tinha me machucado muito, sabe? E nós estávamos viajando, no bem bom, estávamos em Porto de Galinha, andando de buggy, estava uma delícia. Nossa vida estava maravilhosa. E eu sabia que a vida dessa pessoa estava um inferno. Porque só quem faz mal ao outro, colhe mal também aqui na terra. E isso aí você não tem o que fazer, viu, gente? Você não vai diminuir a consequência da colheita ruim, da plantação ruim das pessoas. Cada um com os seus problemas, não tem jeito. Mas aí eu estava lá, né, curtindo meus filhos em Porto e tal. Subimos no bug para tirar uma foto. Ela olhou no celular e lembrou: é aniversário de fulano de tal. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, com essa paisagem, você vai lembrar do aniversário dessa pessoa? Ela falou, não consigo esquecer. É uma pessoa que é importante na sua vida. Eu falei assim, já foi um dia, mas não é mais, porque eu não gosto de ficar sendo machucado o tempo inteiro. Quando a pessoa me machuca umas 2, 3 vezes, eu já dou uma afastada e falo assim, cada um no seu quadrado um pouquinho, né, gente? Sou humano, né? Aí eu falei para ela, eu sou humano, meu amor. Você quer que eu fique pensando nessa pessoa de maneira romântica? Você é uma menina muito de Deus, mas eu ainda estou aprendendo esse caminho. E aí ela olhou para mim e disse assim, olha, vou tirar uma foto da gente aqui, e você vai mandar um áudio assim, feliz aniversário, eu te amo. Eu olhei e falei assim, você quer que eu seja mentiroso? Ela falou assim, olha bem no meu olho, você não ama? Eu digo assim, eu acho que eu já amei, mas hoje eu não sei se eu amo mais. Ali o amor acaba. Cadê aquele profeta que prega que o amor jamais acaba? Eu falei assim, eu acho que ele está descansando, está de férias, pode ser? E ela olhou assim e disse assim, não, Nina, não. De foto tirada, manda um áudio. Eu te amo, feliz aniversário. Eu falei assim, eu sei o que vai acontecer. A pessoa vai se sentir por cima da carne seca, depois de ter destruído a minha vida. Ou tentado, não conseguiu. Aí eu disse assim, pretinha, você me pede para ser crente, num nível que eu nunca fui. Mas eu vou obedecer a Jesus, não você, Jesus. Então, olá, feliz aniversário, eu te amo. Foi bem assim, rapidinho. Ela, ruim, de novo. Fala do coração. Eu falei assim, eu vou falar assim, você é uma cabra safada, tentou destruir minha vida, mas eu ainda te amo, porque eu sou crente, viu? Aí eu finalmente me convenci pelo Espírito Santo que ela estava certa, eu estava errado. Conversas difíceis, relacionamentos fáceis. E eu peguei assim e falei assim, olha, a gente está aqui em Porto de Galinhas e não tem como não lembrar de você. Você gosta tanto de praia. Olha, feliz aniversário. Eu amo você com o amor de Jesus. Porque naquele dia eu não tinha amor meu mesmo, não, irmãos. Eu não ia mentir, porque a forma e a essência tem que ser coerente. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa não respondeu a mensagem como eu previa. Eu acho que ela ouviu várias vezes a mensagem e ficou assim, tá vendo? Eu sou certo nessa situação. Não é assim que o orgulhoso faz? Passaram-se 3 meses. Nenhuma resposta. Sabe o que Itaúna fez mais? Dê uma salva de palmas para Jesus pela vida dela, gente. Aquela mulher é crente de verdade. Ela pegou e sabe o que ela fez? Ela comprou um presente e deixou na portaria do prédio. Falei, Jesus me eleva nesse nível. Eu chego lá. E depois que ela fez isso, sabe o que aconteceu? 3 meses depois, eu recebi uma mensagem. Quero te dizer, no meu celular, porque a mensagem eu mandei pelo celular da Itaúna. Quero te dizer que eu estou toda errada. Eu errei com você. E Deus parou a bênção dele na minha vida do dia que eu errei com você. Mas hoje eu quero te pedir perdão. E quero te dizer que se você me perdoar, está 0-0. E eu quero só seguir minha vida. Sabe, gente, quantas vezes o que a gente precisa é simplesmente uma forma de acordo com os princípios e um coração coerente à forma do que estamos fazendo. Sabedoria, discernimento e obras da carne, nem sempre a nossa língua tem sabedoria. Nem sempre ela está discernindo. Nossa língua nem sempre discerne com sabedoria. A nossa língua às vezes ela fala simplesmente o que ela quer dizer. Ela fala da sua ira, ela fala da sua dor. Passa para o próximo, por favor, senão eu não vou sair desse. De tanto que eu estou falando da sociedade. Nós vivemos em uma sociedade
E é impossível fugir dessa realidade. Mas nós fomos chamados para sermos sal e luz. Você e eu não fomos chamados para ser como a sociedade. Nós fomos chamados para mudar a sociedade. E não se muda a sociedade fazendo a mesma coisa que ela faz. Realidade é essa, que nós fomos chamados para sermos sal e luz. É impossível nos conformarmos a isso. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? A igreja se adequando à realidade do mundo, nos princípios, só para ter mais gente. Então você vai ter mais gente carnal no meio do povo de Deus, levantando a mão e nada acontecendo, orando e nada acontecendo, jejuando e nada acontecendo, porque simplesmente toleram aquilo que o mundo diz que é normal. Está ficando normal na igreja também. Eu vim aqui nessa quarta profética te dizer: você não foi chamado para ser normal, você foi chamado para ser sal e ser luz. Vai ser impossível você se conformar com a situação desse mundo, vai ser impossível você agir de maneira incoerente ao evangelho e ter resultados espirituais. Vai ser impossível você continuar roubando a Deus e ser próspero. Vai ser impossível você continuar odiando o seu irmão e ter bons relacionamentos. Vai ser impossível você não trilhar o caminho do perdão e não ser livre de verdade. Liberdade está em perdoar. Coerência entre a fala e o coração, até que o coração se alimente dos princípios da palavra de Deus, mais do que dos seus próprios sentimentos. Porque eu não sei você, mas às vezes, se eu seguir o meu coração, meu amigo, eu sou o próximo Moisés, antes de passar 40 anos no deserto. Eu sou aquele que mata um que judiou do meu irmão. Eu gosto muito do documentário de Moisés, porque eu me vejo nele. Antes de Moisés ser chamado por Deus de volta ao propósito, ele cometeu um homicídio. Porque é isso que muitas vezes nós fazemos. 1 João 3,18, a palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Que diferença tem de derramar sangue com as mãos e de guardar o ódio no coração? Nenhuma. Na nova aliança, nenhuma. Pessoas que ainda guardam ódio e mostram uma carinha bonita para disfarçar o ódio. Põe um make-upzinho, né? Põe um batonzinho, faz um olhinho de gato. Está tudo certo, pastor. Está certo nada. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos para sermos iguais ao mundo. Próximo, por gentileza. A língua e o coração, eles precisam estar em concordância. E cheios do Espírito Santo, jamais trarão divisão, jamais trarão inimizade. Como é difícil conviver com pessoas que têm uma língua de trapo. Elas estão sempre falando algo negativo sobre alguém, sempre criticando algo a respeito de alguém. Sabe, hoje de manhã eu estava no grupo de pastores escrevendo e disse assim: gente, nós precisamos ter unidade na nossa fala. Sabe por quê? Porque aquilo que dizemos constrói a igreja ou destrói a igreja. Até as nossas reações precisam ser cautelosas, até os nossos espantos precisam ser cautelosos, até uma maneira da gente discordar precisa ser cautelosa, porque nós somos líderes. O nosso pecado tem um microfone, ele está sendo espalhado de maneira mais abrangente do que o pecado do outro irmão. Se você encontrar um irmão num bar, bebendo uma cervejinha, você vai olhar e falar assim: ih, o irmão está bem desviado. Mas e se você vê o pastor? Você para de vir na igreja. Não adianta dizer que é igual, não é. A cobrança é totalmente diferente, porque de fato o Senhor confiou mais a líderes do que a ovelhas. Então a quem Ele mais confiou, mais será cobrado. Não tem dessa, sabe, que muitas vezes as pessoas querem escapar. Eu estou na igreja, eu olho para o Senhor, tá. Aí hoje eu vi um vídeo assim, que a mulher levava a criancinha dela na igreja, pequenininha, e a criancinha dava muito trabalho. E um dia ela falou assim: olha filho, Deus está aqui neste lugar. E ele disse assim: quem que é Deus? É aquele que está falando ali na frente? Ela: não, aquele é o pastor. Mas Deus está nesse lugar, mas eu não estou vendo. Cadê Deus que eu não estou vendo?
Porque Deus outorgou autoridade para pastores pastorearem o rebanho como a voz de Deus. Então o pastor, ele se veste dessa autoridade, ele precisa ter responsabilidade com a autoridade que foi vestida a ele. Um pastor não pode falar o que quer, fazer o que quer. Um pastor, ele não pode agir do jeito que quer, porque haverá sim uma responsabilidade maior sobre a vida dele. Que Deus preserve o nosso grupo pastoral nessa casa, em paz, em santidade, em sabedoria, em unidade. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos orar por isso, para que o rebanho cresça, seja bem cuidado, vença batalhas territoriais. Vamos, família, ore pelos seus pastores, porque se você orar por os seus pastores, eles serão apacentadores de rebanho e não matadores de ovelhas. Se você orar pelos seus pastores, eles terão sabedoria do céu para te instruir qual caminho seguir. Deus, nós blindamos o presbitério dessa casa com o sangue precioso de Jesus. Nós declaramos que seremos bênção na vida dos nossos pastores, seremos intercessores. Nosso coração e a nossa língua em concordância declara que sobre eles paira a responsabilidade maior. Então dá sabedoria para que eles jamais sejam agentes de divisão no corpo de Cristo. Nós oramos agora na autoridade do nome de Jesus, para que essa casa cresça a 1000 através desses pastores ungidos e reconhecidos, para que este lugar seja um lugar cheio de gente cheia do Espírito Santo, apacentadas, cuidadas, tratadas, redimidas e apontadas para o seu destino eterno, em nome de Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz: agora, irmãos, eu rogo que vocês fiquem atentos, notem, fiquem atentos àqueles que trazem dissensões, divisões, escândalos contra a doutrina que aprendeu na palavra de Deus. Afaste-se, afaste-se. Vou ensinar uma oração boa para você. Quem quer aprender uma oração aqui que eu já fiz? E fácil e funciona. Deus, como o norte é longe do sul, me afasta das pessoas que me afastam de ti. Se eles estiverem por um caminho, que eu esteja em outro. Livra-me do mal, mas livra-me das maldades e dos maldosos deste mundo. Livra-me da mentira e dos mentirosos. Livra-me da falsidade e dos falsos. Livra-me do engano e dos enganadores. A palavra de Deus me dá essa base para orar isso. Apartai-vos, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre, e com palavras doces, lisonjas, enganam os corações dos inocentes. Se tem uma coisa que muitas vezes as pessoas são, é inocentes. E a inocência, meus irmãos, me perdoem, só é bom para criança. Adulto inocente precisa crescer em sabedoria e discernimento. Adulto que cai em golpe de gente que divide precisa crescer em sabedoria e graça. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e eu me alegro. Mas quero que sejais sábios, para que bem simples, para o bem e para o mal, o Deus de paz, repita comigo, o Deus de paz, esmagará Satanás. Alguém aqui reconhece a atuação de Satanás em alguma obra contrária na sua vida até hoje? Alguém aqui já sofreu com o hálito do inferno? Alguém aqui já passou por ataque maligno? Alguém aqui já sentiu enfermidade que não foi permitida por Deus, mas que foi obra do cão? Alguém já sentiu seu casamento sendo atacado pelo diabo, seus filhos não dormindo à noite pelo Satanás? Levante sua mão bem alta. E você quer que Deus coloque esse Satanás debaixo dos seus pés? Sim ou não? Então comece a concordar com a paz na língua e o amor no coração. Comece a se apartar de quem promove divisão. Comece a se apartar do engano. Comece a se apartar da divisão. Comece a se apartar do egoísmo. Pessoas que só servem o próprio ventre. Pessoas que são consumidoras gospel. Pessoas que falam que Deus falou com elas, mas que o que Deus falou com elas não combina com a palavra de Deus. Tem música que eu não permito cantar aqui, já vou dizer qual é. Sabor de mel, não se canta nessa casa. Pode ser famosa do tanto que for, é antibíblica. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, vai ver você na bênção e se arrepender. Que música do cão é essa? Música cheia de vingança, cheia de ódio.
Quem me passou pela prova e não me ajudou, foi uma pena para ela, porque ela podia ter dado a mão para o bom samaritano, não deu. Deus abençoe a ela, mas eu não vou ficar com raiva dela não. Meu coração não vai ser movido por ódio, meu coração não vai ter vingança enculacrada de Deus me disse. Deus te disse o quê? Que é para você odiar as pessoas? Que é para você dividir com elas? Não, Ele disse que no máximo que você pode fazer é apartar. Mas nunca desejar o mal. Nunca fazer o mal. Nunca com lábios enganosos enganar como se você estivesse se sentindo ok com a pessoa. Não, tem um problema? Vale a pena resolver esse relacionamento? Sente e converse. Se não vale a pena, se aparta. Mas não fale mal. Não se vingue. Não destrua a reputação. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Quem quer ser cheio de graça, levante sua mão. Eu quero. Então comece a orar e peça. Sabe o que é a graça? A graça é um poder para você fazer o que você não consegue fazer sozinho, inclusive dominar a sua língua. Então ore, irmãos, está na hora da gente orar. Deus, me dá graça. Graça é capacidade de não pecar por dias, meses, anos. Deus, me dá graça para não pecar contra ti. Sabe o que é graça? É um favor de Deus para portas que você não pode abrir sozinho, mas que Ele abre com muita facilidade. Deus, derrama graça sobre a minha vida para que as portas sejam abertas. Sabe o que é graça? É quando você chega num lugar diante de um juiz, de um rei, de um poderoso, e você tem dois lados, e o rei olha para você e fala assim: eu vou favorecer você, e não outro. Isso é graça. Eu quero ser cheio da graça de Deus. Eu não quero acumular maldição. Eu não quero acumular sementes ruins na minha colheita. Eu não quero ter colheita ruim por sementes ruins. Eu não quero destruir a reputação dos meus irmãos. Eu não quero fazer maldade contra ninguém. Eu sou crente, eu sou sal, eu sou luz. Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu nasci com o propósito de mudar esse mundo. Língua e coração cheios do Espírito Santo jamais trarão divisão ao próximo. Ciúmes, inveja, raiva, rebeldia, ingratidão, motivos próprios, egoísmo, eles nem sempre se apresentam com os chifrinhos do diabo, sabe? Eles nem sempre estão óbvios. Sabe o que a gente pensa? Que o diabo vai vir assim, vestindo uma fantasia do Halloween, uns dentes afiados, um chifrinho vermelho. Não, o diabo veste Prada. O diabo veste Prada. O diabo, ele vem bem vestido, ele vem com a cara de lealdade quando há falsidade. Ele vem com a cara de beleza quando há podridão por dentro. O diabo, ele vem com engano. A palavra de Deus diz que a maior ação do inimigo é matar, roubar e destruir. Essa é a ação dele. Como que você mata, rouba e destrói? Quem está atento, quem está alerta, quem sabe que o cara está vindo. A hora que você vê o chifrudo, você vaza. Não, ele vem com conversa marota. Ele vem com ciúmes, travestido de cuidado. Ele vem com carência, travestido de amor. Sabe, meus irmãos, está na hora da gente destronar esse aliado demoníaco que é o engano. O engano é o aliado demoníaco do diabo. Sabe, coloca um Rolex, um relógio Rolex original, e coloca um relógio Rolex que vende lá no Brás, em São Paulo, réplica, um do lado do outro. Se você não for um especialista em relógio, você não vai dizer que um custa 60 mil reais e o outro custou 250. Dependendo do carro que a pessoa dirige. Outro dia aconteceu isso aqui em Campinas. Foram assaltar um casal que estava entrando no restaurante ali na Norte Sul e levaram um relógio, e o repórter avaliou o relógio em 40 mil reais. Mas quando foi ver, o relógio na verdade era uma réplica, tinha custado 400. O que define não é a aparência, mas é a essência. É o que tem dentro da pessoa. Então eu quero fazer uma oração bélica com vocês agora. Depois dessa oração, Deus vai revelar para você, através de discernimento, coisas que você não imagina. Pessoas que muitas vezes estão próximas de você, mas que não estão com o coração para você, e sim para usar você, para tirar de você. Vamos orar? Está com coragem para isso? Não vai reclamar se Deus tirar? Pai,
nós oramos por uma unção de discernimento dessa ação de engano que tem permeado filhos e filhas inocentes. Nós repreendemos essa ação de engano da sua casa e declaramos que o inimigo será desmascarado. Nós não precisaremos fazer nada, o Senhor vai revelar a face dele. Mas eu te peço, Deus, que não deixa nenhum dos meus irmãos e irmãs que tem se aplicado à sabedoria, que tem buscado a tua presença, não deixa nenhum deles enganado, Pai. Em nome de Jesus. Aqui tem uma porta de destino para você. Porque se você estiver com as pessoas erradas, você não chega no destino. Apartai-vos de quem traz dissensão. Apartai-vos de quem com os lábios impuros, cheios de malignidade e maldade, mas com a cara bonitinha, estão agindo com engano. Apartai-vos. Ações demoníacas têm engano como aliado. O falso não é tão distante na forma, ele é só distante na essência. Se não edifica, se não constrói, cuidado com o que você tem ouvido. Se o que você ouve não, sabe o elogio travestido de maldade? Sabe a crítica construtiva, mas na verdade ela é uma maneira de te afetar de alguma maneira. Sabe, cuidado com o comentário alheio, a língua perniciosa. A língua ela não trabalha sem o coração. Se tem uma coisa que a língua faz é trabalhar aliado com o que a gente tem dentro. O que você cultiva dentro desse jardim, uma hora ou outra, vai sair pelas suas palavras. Tem até um ditado que diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Ele tem muita verdade, esse ditado. Muitas vezes, principalmente quando o hipotálamo não está funcionando bem, em momentos de ira ou de grande contrariedade, em momentos de grande confronto, nós percebemos que as pessoas falam aquilo que de fato estava dentro do coração delas. Não há neutralidade na língua, muito menos no nosso coração. Próximo. Então, o amor ele é a única arma de um verdadeiro cristão. O amor, a palavra de Deus diz em João 13:35, que nisso vocês vão conhecer quem é discípulo de Jesus, quem tem amor. E amor, gente, não são palavras. Amor pode ser demonstrado através de palavras também, mas amor são atitudes. Amor é coerência. Amor é segurar a onda quando todo mundo foi embora. Amar é difícil, porque amar é uma construção. Amar exige esforço, amar exige trabalho, amar exige recurso, amar exige desprendimento. Amar, mãe, é você que acorda de madrugada, na melhor hora do seu sono, para dar de comer a quem tem fome. Amar, esposa, é ter paciência com aquele cabra que parece uma porta de tão burro. É ter paciência e orar por ele, esperar o tempo de Deus falar com ele. Sabe, irmãos, amar a sua esposa é ter paciência nos dias difíceis, quando a língua dela não está concordando com o Espírito Santo, mas só com a raiva que ela está sentindo, e você não sabe se é da TPM ou se é realmente do coração dela. Amar é não largar a mão até vocês vencerem juntos. Amar é educar, é implantar valores nos pequenos, nos filhos, enquanto a gente pode educar e tem o coração deles em casa. Amar uma igreja não é aproveitar do que ela tem de bom e sair satisfeito com o pandu cheio. É participar do que Deus está fazendo nessa comunidade. Amar a sua cidade é, além de não criticá-la, contribuir de alguma maneira para que o bem dela. A palavra de Deus diz em Jeremias, se você orar pela paz na sua cidade, você vai ter paz. Se você orar pela prosperidade na sua cidade, você vai ter prosperidade. Porque assim Deus amou o mundo, de tal maneira que deu. O amor dá, o amor entrega. O amor, ele entrega alguma coisa. Ele entrega uma solução. Ele entrega salvação. Como você pode dizer que ama a sua família se você nem ora por ela, para que ela se converta? Como que você pode dizer que você ama alguém se você não luta por essa pessoa, pelo bem dela?
Como você pode dizer que ama se você só vive por interesses? Se o seu coração, se as suas palavras são bonitas, mas o seu coração não está condizendo com aquelas palavras. Quem aqui está cansado desse mundo hipócrita? Levante sua mão, por gentileza, eu vou orar por você. Dá uma graça para os meus irmãos, Pai, porque eles são genuínos, eles estão cansados de hipocrisia. Mas antes de olharem para os hipócritas, olha o nosso coração hipócrita. E cura-nos de toda semente de hipocrisia e de mentira. Sabe, irmãos, uma época eu estava passando uma situação muito difícil. Era realmente uma perseguição velada no meu ministério. Havia assim até palavras muito duras a respeito de mim, do tipo: você é um traidor, quando eu nunca fui desonroso. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E começou a se espalhar esse burburinho contra mim. E eu me lembro que eu fiquei muito revoltado, porque eu falei: eu não sou nada disso. Estão falando uma coisa muito errada. Alguém já se sentiu injustiçado pelas palavras dos outros? Eu falei: eu não sou nada disso, é tudo mentira. E parecia que quanto mais eu tentava me justificar, pior ficava. Aí eu fui ler um livro. Eu fui falar: Deus, fala comigo, fala através da sua palavra. E o livro era muito bom, e falava exatamente de quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e que Davi não levantou a mão contra Saul, ao contrário, ele disse: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E veio um temor santo e reverente no meu coração, e eu disse: eu não posso estragar tudo o que eu fiz até agora em honra. E sabe, irmãos, eu fiquei chocado com o que Deus me mostrou. Eu fiquei chocado com o que Deus me mostrou. Porque quando a gente começa a orar, Deus começa a mudar a gente. E Ele disse assim: filho, eu não vou matar o Saul que te persegue. Eu vou matar o Saul que impede você de ser como Davi. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com o que outros dizem a nosso respeito, que nós nos esquecemos do que nós somos a respeito de Deus. Quanto de Deus tem em nosso coração? Quanto de Deus tem as nossas palavras? Quanto de Deus tem a nossa maneira de agir? O amor é a única arma de um cristão. Ele não é a maior, ele é a única. Se você é cristão, você vai ser conhecido pelo amor. Próximo. Quando há amor, o ego já foi embora. Se tem amor, você acredita que vai dar certo, tem esperança. Se existe amor, não tem mais medo, você vence os medos, porque você enfrenta com coragem, você tem um motivo para enfrentar os medos. O amor, ele destrói fortalezas. O amor, ele traz paz no nosso coração. E com um coração cheio de amor, a nossa língua tem paz. E Satanás vai debaixo dos nossos pés. Olha, não venha com essa história de Satanás debaixo dos meus pés, quando você estiver com o coração cheio de mágoa. Não venha para mim com essa história de sabor de mel. Não. Sua vitória não tem sabor de mel. A sua vitória tem sabor de cruz. Já não estou mais eu quem vive, não estou mais eu vivendo, mas Cristo vive em mim. Morto não tem direito, está crucificado. Morto não tem vontade, nasceu para fazer a vontade de Deus. Morto não tem mais ego, morto não tem mais egoísmo. Morto não tem mais, ai, disseram de mim, eu não sou isso. Morto, já morreu. E eu fui crucificado com Cristo, estou morto. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então Satanás vai debaixo dos pés. Quer salvar seu casamento? Ame. Perca a sua razão e ame. Quer salvar seu cristianismo? Não a sua religião, seu cristianismo. Ame. Abandone a amargura. Desvie-se do furor da ira. Abra mão dos seus direitos. Próximo, por gentileza. É isso, né? Vamos ficar de pé na presença de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu, depois dessa palavra, preciso me alinhar um pouco mais com o Senhor. E você? Você consegue pegar na mão da pessoa que está do seu lado e levantar ela bem para o alto?
começar a orar assim, dizendo: Deus, enche o coração do meu irmão de amor e toca a língua dele com paz, para que Satanás vá para o lugar que ele tem que ir, debaixo dos pés da igreja, Pai. Nessa noite, Senhor, eu quero conclamar aos céus, quero conclamar aos céus, eu quero conclamar aos céus, em nome de Jesus, ó Pai. Enche o nosso coração de amor, Pai. Essa comunidade precisa crescer em amor, Deus. Vamos, irmãos, eu não vou orar por vocês, eu vou orar por mim nessa noite. Eu preciso que você ore por você. A gente precisa crescer em amor, Deus. A gente precisa reduzir esse egoísmo, reduzir esses direitos que tanto acreditamos ter. Nessa noite, Pai, nós precisamos aprender contigo, Deus, que deu o seu único filho. Quando o mundo virou as costas para o Senhor e fez o que queria, em Adão e Eva, o Senhor fez um jeito de consertar a besteira que a tua criação e as tuas criaturas tinham feito. Nessa noite, Deus, eu quero clamar para que o Senhor aumente o nosso potencial de amar. Eu quero clamar para que o Senhor aumente o nosso potencial de perdoar. Quero clamar para que o Senhor aumente o nosso potencial de servir em amor. Não servir por ego, servir porque amamos servir. Quero clamar, Deus, para que o Senhor cure a Farol. Traga, Deus, em nome de Jesus, a todos que ouvem essa mensagem, uma porção de graça. A graça sem medida, a graça que favorece, a graça que quita as dívidas, a graça que nos reduz a filhos e filhas, discípulos, discípulas. A graça, Deus, que diminui o poder dos meus direitos e me coloca crucificado com Cristo. Senhor, a gente precisa ter mais paz na língua, Deus. Paz na língua, paz na língua. A gente precisa sujeitar o diabo que tem lutado contra as famílias, que tem impedido promoções, que tem impedido prosperidade e honra nos teus filhos, que tem impedido eles de avançarem no propósito eterno, através do egoísmo que eles têm cultivado. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que a nossa casa, a sua casa, a Farol, receba uma porção da tua graça como nunca antes recebemos, Deus. Eu quero te pedir que o Senhor inaugure uma nova era nessa semana sobre essa casa, uma era de mais amor, de mais cuidado, de mais proteção e zelo pelos princípios da tua palavra. Senhor, de mais cuidado, proteção e zelo por aquilo que o Senhor nos fez para ser na essência. Deus, não deixa a hipocrisia, que é o pecado dos fariseus, crescer no nosso meio. Não deixa a gente falar que o Senhor disse aquilo que não está na tua palavra. Não deixa, Deus, a gente dizer que vingança o Senhor está cheio de vingança e de ódio contra o pecador. Não, Deus, a tua palavra não diz isso. A tua palavra diz que o Senhor é manso, humilde de coração, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu, divide espinhas, medulas, divide alma, coração. Aqui nessa noite, destrói as fortalezas do inimigo da mente. Faz uma cirurgia plástica, Deus, nas pessoas que estão aqui, Senhor. Uma cirurgia plástica no espírito delas, para que possam estar em conformidade com o teu espírito, com a tua palavra. Destrói, Deus, as fortalezas do diabo, que através do orgulho, da comiseração, da vaidade, do ego, demonstram interesse próprio nas suas decisões, motivações, palavras. Muitas vezes são palavras que dizem ser proféticas, mas são falsas profecias, porque não combinam com a tua palavra eterna. O Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus que destrói os laços do diabo, é o Deus que aproxima-se do pecador, que livra ele do pecado, que tira o orgulho do nosso coração, que nos mostra a necessidade de parecermos mais com Cristo. Por favor, eu humildemente estou te pedindo, Deus, como os pastores dessa casa, reduz essa comunidade ao amor, Pai. Tira essa animosidade tão ferrenha que destrói as relações, que destrói a presença do teu Espírito na casa. Remove, Deus, começa pelo altar, Deus, passa pelos líderes voluntários, Pai, Senhor Deus, naqueles que estão nos visitando.
Enche as casas de amor. Enche os lares de paz. Senhor, aqueles que entraram aqui talvez perturbados, angustiados, sem paz, que comecem a ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo possa tocar suas mentes e corações. Eu preciso disso, Deus. Eu preciso disso para a minha vida, eu preciso disso para a minha casa, eu preciso disso para este ministério. E eu sei que os meus irmãos também precisam disso. A vida acontece no mundo real, Deus, não é no mundo do sermão, não. É no dar as mãos quando um está cansado, é no levantar com palavras de elogio. O mundo acontece, Deus, quando nós temos um boleto para pagar e não temos o recurso na conta. A vida vai acontecendo quando temos que acordar cedo para sermos perseguidos o dia inteiro no local de trabalho. A vida vai acontecendo, Senhor, na verdade que cultivamos, Senhor. E nós precisamos muito da Tua graça. Será que eu tenho pessoas aqui que precisam da graça de Jesus? Será que eu tenho pessoas aqui que querem se comprometer a amar mais a Jesus? E amar mais as pessoas? E a tirar esses direitos próprios que têm atrapalhado e impedido o agir de Deus na sua vida? Você não consegue perdoar o outro e vive hipotecado nas suas emoções. Você não consegue perdoar o próximo e vive endividado nas suas finanças. Você acha que é melhor do que o outro, mas tem ódio no coração. A Bíblia mostra que você é um assassino. Você até foi chamado com dom, com revelação, mas atualmente o seu coração tem operado em mágoa, em vingança. Isso abre uma legalidade para falsas profecias.